A paz do Senhor, igreja. Vocês estão felizes de estar aqui hoje? É motivo de alegria, de vitória. Ó, a gente chega até a tremer aqui na presença de Deus. Bom, para quem não conhece, meu esposo Paulo, eu, a Milena, nós entramos aqui nessa igreja tem 2 anos. Em 2020, nos apaixonamos pelos pastores, pelo carinho, pelo abraço, né, pelo amor que a gente foi recebido, a gente foi acolhido. Então, a gente de cara já se apaixonou e já abraçamos a igreja. No mesmo ano, nós decidimos que a gente queria ter um filho nosso, né? A Milena, ela veio com o Paulo quando a gente se casou, e a gente decidiu que a gente queria ter uma criança nossa. E a gente foi fazer os exames, e a gente estava bem, os 2 estávamos bem, então a gente falou, agora a gente vai ter nosso filho. E a gente sabe que muitas pessoas ficam anos e anos e anos tentando engravidar, anos e anos naquela luta, e no primeiro mês, lá em 2020, dezembro de 2020, no primeiro mês, para minha surpresa, eu descobri que eu estava grávida. E aquilo foi maravilhoso, eu me senti lá em cima, que eu falei, meu Deus, Deus deve me amar demais, porque eu vivi perto de pessoas que sofreram tanto para conseguir esse primeiro filho, e Deus já me abençoou, e aquilo me colocou lá em cima. Falei, Deus, o Senhor me ama, e eu glorifiquei tanto o nome do Senhor. Só que nas poucas semanas depois, eu comecei a sentir uma dor muito forte, e eu sabia que tinha alguma coisa errada. E aí eu fui para o hospital, e no hospital a médica me pediu para ficar 7 dias em repouso absoluto, então eu fiquei em casa 7 dias, e depois eu voltaria para fazer um novo exame. E esses 7 dias eu só chorava, porque eu não podia fazer nada, eu não podia sair da minha cama. Então, imagina 7 dias você não saber o que está acontecendo, você saber que tem algo de errado com você, e você não poder fazer nada, a não ser chorar e pedir para Deus, pelo amor de Deus, não tirar aquilo de você, porque você estava tão feliz, e aquilo, eu estava sentindo aquilo indo embora. E aí passaram 7 dias, eu voltei para o hospital, orando o tempo todo, louvando o tempo todo, falando, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas no final daqueles 7 dias não tinha mais bebê. E aquilo foi um baque para mim, porque a gente está tão acostumado a ouvir que Deus ouve nossas orações. E naquele momento que eu mais precisei, eu me senti abandonada. E no primeiro momento eu me culpei. Eu falei, eu fiz alguma coisa errada. É porque eu estou trabalhando fora, eu deveria estar em casa. É porque o meu corpo não é forte, eu deveria ser mais forte. É porque eu comi alguma coisa errada, é porque eu fiz, eu. Mas, em segundo momento, eu culpei a Deus. Eu comecei a suprir um rancor. De eu falar assim, Senhor, o Senhor não me ouviu. Senhor, eu te pedi tanto, eu chorava, eu te pedi tanto aquilo. Eu nunca te pedi nada com tanta força. E o Senhor me tirou aquilo que eu mais queria. E aí eu comecei a culpar a Deus, e não foi 1 mês, não foi 2 meses, foi o começo do ano passado inteiro, porque foi em dezembro que eu perdi, passei o Natal com esse luto, e o começo do ano inteiro. Eu acordava no domingo, Paulo falava para mim, vamos para a igreja? Eu falava, não quero ir. Eu pensava em adorar, porque antes a minha casa era aquela casa que você ia cozinhar, estava tocando louvor, eu ia trabalhar, era louvor, eu estava indo no ônibus ouvindo louvor, mas eu não queria mais louvor na minha casa. Eu ia falar com Deus, orar, mas na hora que eu ia orar, aquela dor era tão grande que eu já começava a chorar, e era como assim, Deus, eu não quero papo com o Senhor, porque dói demais. E aquilo foi indo, e eu sou convertida há 10 anos, e em 10 anos eu nunca me ausentei da igreja. 10 anos eu sempre fui do louvor, eu sempre fui do ministério infantil, mas naquele momento eu não tinha forças. Chegava a semana de eu dar aula no Ministério Infantil, eu dava uma desculpa, porque como você vai falar de um amor que você não sente? Como que eu ia chegar para as crianças e falar que Deus era amor, se naquele momento eu não sentia esse amor de Deus? Eu me sentia abandonada. Então, aquilo foi me fazendo mal, e aí a pastora, linda, maravilhosa que a gente tem, que é uma pastora que ela acompanha as ovelhas de perto, ela chegou em mim e falou, Luane, está acontecendo alguma coisa, vamos conversar? E aí a gente sentou naquele escritório, e foram horas, não foram minutinhos, foram horas de desabafo, de choro, de
não esconder nada, porque foi a primeira vez nesses meses que eu consegui realmente abrir meu coração. Porque quando você fala com outra pessoa, a outra pessoa vem falar para você, Deus vai te suprir, Deus vai te dar outro bebê, você vai engravidar, só que foram meses sem engravidar. Você vai falar com as pessoas meio que te calam. Elas não sabem lidar com a sua dor. Então, nesses 6 meses, eu não conseguia falar sobre a minha perda. Eu não conseguia desabafar. E, naquele momento, eu parei horas e a pastora só ouviu. Ela só me fez chorar, só me deixou liberar aquilo. E depois ela me perguntou, mas você liberou perdão para Deus? E eu falei, mas quem sou eu? No meu tamanho, para liberar perdão para Deus? Quem sou eu para que eu perdoe ele? Ele que deveria me perdoar, não eu perdoar ele. Mas ela falou assim, o perdão ele tem mais a ver com a gente do que com o outro. O outro nem sabe que a gente está com raiva dele, o outro nem sabe que a gente está magoado, mas a gente vai alimentando aquilo, e aquilo vai fazendo mal para a gente, vai afastando a gente da pessoa. E no meu caso, Deus continuou sendo Deus, eu estando brava com ele ou não, ele era Deus, mas quem estava sofrendo com aquilo era eu. Então, eu que precisava ter um acerto com Deus. A gente chorou, em lágrimas, e eu pedi perdão para Deus pela raiva que eu estava sentindo e pedi para Deus que eu perdoasse, admiti que eu perdoava ele pelo que ele tinha me feito, né, pelo que aconteceu, mesmo que eu não entendesse o porquê, mas que eu aceitava. E aí naquele momento foi um tratar, não foi assim do dia para a noite eu fiquei bem. Foram meses trabalhando, toda semana a pastora perguntava para mim, você está bem? Vamos orar? Vamos conversar? E aí foi indo, e foi indo. Só que o meu relacionamento com Deus não voltou ao seu normal. Porque toda vez que eu ia orar, eu não orava mais como eu orava antes. A minha oração é, Deus, me dá outro filho. Deus, eu quero um filho. Deus, já estamos em novembro. Deus, já vai fazer 1 ano. O que está acontecendo? Por que eu não consigo engravidar de novo? E aí aquilo foi me incomodando, até que Deus parou e me chamou de volta. Vem aqui, vamos conversar? Você não me procura mais. Você não ora mais. Você não lê mais a Bíblia. Você não me busca, você não me louva. Meu serviço no Ministério Infantil era feito assim, às pressas, conforme dava. E aí Deus me fez lembrar que a gente está aqui para adorar o nome dEle. A gente não está aqui para que Ele nos dê coisas. Deus dando ou não um filho para mim, eu preciso adorá-lo, eu preciso engrandecer o nome dEle, e eu preciso que as coisas fluam. Né? Nós estamos aqui nessa terra, como a gente louvou, a gente está aqui por Ele, para Ele. Não tem a ver com a gente, não tem a ver com a Luane, com os desejos do coração da Luane. Deus continua sendo Deus. E aí, eu entendi aquilo, e aí Deus começou a arder no meu coração de novo, e eu comecei a fazer devocional novamente, e eu comecei a lembrar daquele primeiro amor, de tudo que Deus queria que eu fizesse para Ele, de falar do amor de Deus. E aí a gente começou a se envolver, a minha família começou a mudar, então até a Milena estava fazendo devocional dentro do quarto dela, o Paulo começou a se envolver mais com Deus, e aquilo começou a acontecer, e aí eu pedi para a pastora para entrar no louvor, e a minha oração ela mudou. Eu não orava mais para Deus por causa de um filho, eu orava para Deus para que Ele me transformasse. Eu orava para Deus para que Ele fizesse a vontade dEle em mim e que eu voltasse a falar do nome dEle, que eu voltasse a adorá-lo, que eu voltasse a sentir alegria na presença dEle. E aquilo foi acontecendo e acontecendo. E aí eu estreiei no louvor aqui no primeiro domingo de fevereiro, para a honra e glória do Senhor. E naquele culto eu já senti a presença de Deus aqui comigo. Que quando você louva, você sente Deus, que Ele está se agradando como um pai se agrada do filho, fazendo a vontade dEle. E eu senti que Deus estava feliz comigo. E aí, na terça-feira à tarde, vim para o culto novamente, eu e a Rebequinha louvamos, e o culto foi sobre fé. E eu cheguei na minha casa, ainda cheia do Espírito Santo, e Deus me falou assim, escreve o seu testemunho, escreve o que você passou. E eu pensei, Deus, mas o testemunho está incompleto. Como que eu vou escrever? Escreve. Eu sentei com os meus louvores e escrevi sem entender. E aquilo foi mexendo comigo. E quando eu terminei de escrever o louvor, eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu estou grávida, né? E aí Deus... No outro dia, acordei, fui na farmácia, comprei um teste. Gente, não tinha nenhum sinal. Não tinha nenhum atraso, não tinha nada que justificasse aquele teste, mas tinha fé. E aí, naquele momento, eu cheguei em casa,
em louvores, coloquei um louvor, fiz o teste glorificando a Deus, porque eu já sabia, não tinha dúvida, porque às vezes a gente fica na dúvida. Falei, não tem dúvida. Fiz aquele teste, saí do meu quarto, entrei, olhei o resultado, e eu só conseguia glorificar o nome de Deus. Eu até levei bronca da pastora depois, porque eu pulei pela minha casa, eu saí louvando e glorificando a Deus, porque eu sabia que aquilo foi o propósito de Deus. A gente sabe que crianças nascem todos os dias, mas só se Deus permitir. Só se Deus der o fôlego de vida. E se essa criança está aqui já há 3 meses, já passou do período de risco, ou seja, já está firme, forte e saudável, é porque o meu Senhor, Ele escolheu essa criança, assim como Ele me escolheu cada um que está aqui, e Ele tem um plano para isso. Então, tudo é para o nome dEle. Esse testemunho ele não fala de mim, não fala dessa criança, mas fala de quem o Senhor é, quão maravilhoso Ele é, quão grandioso Ele é, e que Ele pode todas as coisas. Amém?